jovem virgem é forçada a se casar com um milionário, mas revela um segredo que transforma tudo. Clara sempre sonhou com um príncipe encantado, mas a realidade era bem diferente. Aos 19 anos, ela se viu presa em um luxo esmagador, cercada por vestidos de noiva de grife e flores que pareciam mais uma selva do que um ornamento. Era um mundo que a engolia, e ela precisava encontrar uma saída. O casamento com Alexandre, um milionário charmoso, estava prestes a acontecer e a pressão subia como mercúrio em um termômetro. Ela sentia diariamente o aperto no peito, a ansiedade a sufocando, enquanto a contagem regressiva para o grande dia começava. O que mais a atormentava, porém, não eram apenas as expectativas da sociedade, mas um segredo que a consumia. Clara não era apenas uma noiva nervosa. Ela estava grávida, e não do cavalheiro que todos esperavam que fosse seu futuro marido, mas de Lucas, seu primeiro amor. Um artista rebelde que havia desaparecido em busca de sucesso, levando consigo não apenas suas promessas, mas também o pedaço do coração de Clara, que parecia nunca voltar. Como poderia ela dizer a Alexandre que carregava em seu ventre a vida de alguém que não estava presente, alguém que tinha risadas e sonhos como os seus, mas que agora era apenas uma memória distante? A grandeza da festa tornava tudo ainda mais doloroso. Os convidados, todos de olhares curiosos e sorrisos forçados, pareciam peças de um tabuleiro onde Clara era apenas uma jogada. Um estalo nas redes sociais, claro. Um romance vendido como um conto de fadas. Mas por trás daquela fachada reluzente, tudo estava desmoronando. E à medida que a data se aproximava, segredos começaram a emergir no passado de Alexandre, revelando um lado sombrio que não se encaixava na imagem de perfeição projetada. Ele também tinha seus demônios, envolvimentos com negócios obscuros, rumores de traições, e um cúmplice que apareceu anunciando que Alexandre estava mais enrolado do que se pensava. Clara ficou aturdida. O que fazer com todas aquelas verdades sendo reveladas enquanto ela lutava contra sua própria tempestade interior? Chegava a ser divertido pensar que enquanto ela se preocupava em esconder seu segredo, Alexandre também escondia o seu. A pressão era palpável, quase física, e cada dia mais próxima do altar parecia um passo em direção a um abismo. Dia após dia, a sala de espelhos onde Clara se preparava para o casamento se tornava um campo de batalha. O reflexo que ela via não era mais o de uma noiva radiante, mas o de uma mulher dividida, com a vida se esvaindo rapidamente entre seus dedos. E enquanto os preparativos prosseguiam, a verdade obscura que ela escondia gritava na escuridão de sua mente, ameaçando explodir a qualquer momento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em um turbilhão. A sala de espelhos encurralava sua imagem. Pensamentos a 1000 por hora enquanto ela se olhava. As flores decorando o lugar pareciam zombar da sua dor. O som dos preparativos do casamento ecoava misturado aos gritos da sua própria mente. O dia mais esperado da sua vida se aproximava, mas, em vez de alegria, era o medo que tomava conta. Um nó no estômago a acompanhava dia e noite,
uma sombra que não a abandonava. De repente, enquanto Clara tentava controlar a respiração, um barulho intenso veio do andar de baixo. As vozes começaram a crescer, assumindo uma tonalidade angustiante. Curiosa, ela se dirigiu até a escada que levava ao salão grande. Assim que a porta se abriu, um grito ensurdecedor atravessou a multidão. Sorrisos antes despreocupados se transformaram em expressões de horror. Clara congelou. O que poderia ter desencadeado tal cenário? Um alvoroço. Gente correndo, garrafas de champanhe caindo e se espatifando no chão polido. A tensão tornou-se palpável. Foi então que um homem alto e encharcado de raiva surgiu na cena. Era um estranho, mas Clara sentiu um frio na espinha ao notar que segurava um celular. Era Lucas, seu primeiro amor, o homem que ela nunca conseguiu esquecer. Seu coração pareceu parar. Ele olhava para Alexandre, e os murmurinhos dos convidados começaram a se espalhar como fogo em palha seca. "Filha da mãe, você me enganou!" Lucas gritou, sua voz ecoando, misturada ao pânico que crescera no ar. Clara mal pôde acreditar no que estava acontecendo. Alexandre, o homem que deveria ser seu príncipe encantado, tinha um passado sombrio com Lucas, um segredo que ela nunca soubera. "Você! Pensei que tivesse me esquecido, mas você!" Estava apenas esperando a hora certa para me apunhalar pelas costas. O olhar de Lucas estava carregado de dor e raiva. O mundo ao redor dela simplesmente desapareceu. O coração de Clara disparava. Ela tentou intervir, mas as palavras não saíram. O choque afetava todos e a adrenalina tomava conta do lugar. Ela olhava para Alexandre, que em um instante se transformou de um milionário charme, vaado, em um homem que lentamente desmoronava diante dos olhos dela. Ele não era mais o garoto dos sonhos. Era alguém que havia se envolvido em mentiras e traições. "Eu não sabia que você ainda estava na cidade", Lucas continuou, cada sílaba cortada como uma faca. Clara ficou paralisada. O que ele queria dizer com isso? Por que ele tinha voltado? E mais importante, como ele sabia sobre Alexandre? Alexandre recuou, os olhos arregalados, enquanto as vozes se elevavam. "Eu posso explicar, Lucas." Ele parecia estar em modo de defesa, tentando retomar o controle. Mas todos sabiam que o caos estava instalado. As bocas se calaram, mas o murmúrio parecia uma onda poderosa, prestes a derrubar qualquer muro de proteção que ainda restasse. Clara ainda segurava a revelação que trazia consigo, o pequeno ser que ela carregava. A vida que pulsava dentro dela, ninguém sabia. Até aquele momento. Ela tinha que contar, mas as palavras entaladas eram pesadas como pedras. O que mais estava escondido vivendo em meio a tanto glamour e brilho? Aquela noite de festa desmoronava como um castelo de cartas, e Clara sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Lucas, espera!" Clara gritou, finalmente ganhando coragem em meio a todo o turbilhão. E instantaneamente, todos os olhares se voltaram para ela. O silêncio pairou pesado. Era o momento decisivo. Ela sabia que precisava falar, que tudo mudaria após sua revelação. Mas as palavras ainda não vinham. E o que ela diria? Qual era a verdade dela, a que precisava libertar? Em meio ao caos, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A expectativa do casamento e o segredo de seu coração se entrelaçavam numa dança perigosa. O que mais poderia acontecer? Estava prestes a descobrir. Clara estava paralisada. O tênue silêncio que pendia sobre o salão se desfez em um segundo quando ela gritou o nome de Lucas. A expressão de dor do seu primeiro amor
era como uma faca cortando cada respiração. Todos os olhares se voltaram para ela, mais curiosos que antes, e a pressão aumentava com cada segundo. Eu preciso te contar uma coisa, Lucas. A voz de Clara saiu mais alta do que esperava, mas seu coração estava em chamas. Ela justapôs seus sentimentos à confusão que a cercava. O passado e o presente giravam em uma dança caótica. Eu tô grávida. O silêncio cutucou ainda mais a tensão. As palavras ecoaram exatamente como explosões. A multidão de convidados ficou em choque. Sussurros começaram a se espalhar como um incêndio. Clara olhou para Lucas, esperando encontrar algo como compreensão ou empatia, mas viu apenas a desolação refletida em seus olhos arregalados. O quê? Lucas parecia ter sido atingido por um raio. E você achou que era uma boa ideia se casar com ele? Como você pôde esconder isso de mim? Alexandre, que tentava se recuperar do ataque de Lucas, agora se tornava um espectador impotente em seu próprio casamento. Ele balançou a cabeça, tentando desviar da bomba que Clara acabara de lançar. O pânico se espalhou e, antes que pudesse responder, um novo grito rasgou o ar. Parem essa loucura! Era a voz de Mariana, a irmã mais velha de Alexandre, que emergiu do fundo do salão. Eram tempos sombrios e, pelos trejeitos dela, Clara percebeu que algo ainda mais sombrio estava por vir. Vocês não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Você não pode se casar com ele, Clara. Você não conhece a verdade. A curiosidade e o medo aumentaram. Clara olhou para Mariana, herdeira de uma verdade oculta que estava prestes a ser revelada. O que você sabe sobre ele? O que está acontecendo? Clara se forçou a questionar, o coração pulsando forte. A sala inteira parecia estar em um burburinho aflitivo. Alexandre não é quem você pensa. Mariana avançou, seus olhos fervilhando com uma intensidade que parecia ferver. Ele não teve apenas uma vida antes de você. Ele é um criminoso. Clara, ele está envolvido num esquema de lavagens de dinheiro. E pior, ele mandou o Lucas para longe para não se interpor entre vocês. Ele sabia que você ainda o amava. A sala explodiu em murmúrios e Clara se sentiu desmoronar. Dúvidas e medos começaram a lhe acionar como um relâmpago. Não só Lucas, mas a própria vida que estava crescendo dentro dela parecia um eco de traições e mentiras. Isso não pode ser verdade. Clara estava em péssima forma. Você tem que me dar provas. Provas? Sabia que você descobriria, mas você já está perdida. Você não é a única que carrega segredos, e quando você descobrir a verdade sobre seu filho, será tarde demais. Mariana soltou, provocando um impacto emocional devastador. Calafrios correram pela espinha de Clara. As palavras de Mariana a atingiram como um soco no estômago. Que você quer dizer com isso? Do que você está falando? A raiva e confusão fervilhavam de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Eu fui até a casa onde Lucas estava em busca de respostas. O que eu encontrei vai te arrancar do seu mundo de sonhos. O que você realmente quer saber é se o que está dentro de você realmente é de Lucas, ou se é de um homem que vive neste jogo de poder. Era isso que eles queriam, Clara. Mariana se aproximou com um olhar intenso, revelando as chaves da verdade que poderia destruir tudo. Um momento de silêncio caiu, enquanto todas as emoções, as dúvidas e as realidades repentinamente se colidiam na mente de Clara. O que mais você está segurando? A pergunta saiu como um sussurro entre a multidão inquieta. Clara se sentiu como se estivesse em uma montanha-russa emocional, sem controle sobre o que aconteceria a seguir. E assim, enquanto seus segredos se desenrolavam,
O peso das verdades ocultas ameaçava desabar sobre Clara. As vidas conectadas de todos ali estavam prestes a se entrelaçar em uma trama ainda mais complicada. O que viria a seguir poderia não apenas moldar o futuro dela, mas reverberar em todos os que cercavam suas vidas. Clara estava paralisada. O silêncio se estendia, exado, enquanto as palavras de Mariana ecoavam em sua mente. O que mais ela poderia estar escondendo? O olhar ansioso da multidão a envolvia como uma rede, e as expectativas pareciam gritar por respostas. Mas antes que pudesse se recompor, a atmosfera tensa se rompeu com um estrondo abrupto. A porta principal do salão se abriu com força, como se uma tempestade estivesse prestes a entrar, e todos os olhos se voltaram para a entrada. Um homem alto, com ar imponente e expressão furiosa, surgiu. Clara o reconheceu imediatamente. Era Miguel, o pai de Alexandre. Ele parecia exausto, mas sua presença irradiava uma energia sombria. Seu olhar percorria a sala até encontrar Clara, e um frio percorreu sua espinha. Clara, você precisa sair daqui agora. Ele avançou, sua voz carregada de urgência e comando. A multidão ficou em choque, sussurros se espalharam como pólvora. O que Miguel queria? A última coisa que Clara esperava era aquela interrupção. "Por que você está aqui?" perguntou, a voz trêmula. Ele se aproximou, pegando-a pela mão e puxando-a para fora do tumulto. "Não há tempo para explicações. Você precisa saber da verdade. Alexandre não é quem você pensa que é." Antes que ela pudesse fazer uma pergunta, Mio, um dos convidados mais próximos, interrompeu. "Do que você está falando, Miguel? O que está acontecendo?" Ele parecia indignado, cheio de indignação, como se tentasse proteger a honra do noivo. "Você não entende." Miguel se voltou para Mio, seu rosto desfigurado pela ansiedade. "Alexandre está em apuros. Ele não deve nem estar aqui. Deveria estar preso. Não há como lhe casar com Clara agora." As palavras reverberaram, e Clara começou a rastejar em direção a um fundo do poço. O que Miguel estava insinuando? Miguel continuou, cada palavra como uma faca cada vez mais afiada. "Ele fez algo terrível. E a sua gravidez, ela não pode ser dele. A criança que você carrega talvez nem seja dele. Ele não pode se comprometer com nada neste momento." O mundo girou ao redor dela. A gravidade das palavras de Miguel a atingiu com toda a força. Mas um olhar furtivo para Alexandre ali, desmoronando no fundo da sala, fez seu coração acelerar. Ele não pode ser um criminoso. O chão parecia se abrir sob seus pés. "Ele nunca me contou. Eu mereço saber a verdade." "Você acha que ele vai te proteger dessa verdade?" "Clara, ele não é o príncipe que você imagina. Ele te escondeu tudo isso para te usar, para se proteger." O desespero na voz de Miguel a atingiu. Ela olhou para Alexandre, a figura de um homem que adorava e que agora estava sendo rasgada pela revelação de um segredo que poderia derrubá-lo. "É isso que você quer para a sua vida? Uma mentira?" O olhar de Miguel era sério, aquela chama de alerta mais viva do que nunca. Clara estava em conflito. Ela não queria acreditar, mas as palavras faziam ecoar cada vez mais em sua mente. E então, de repente, tudo mudou. Um som estrondoso ecoou do lado de fora, seguido de gritos, barulho de vidro quebrando, uma explosão de pânico. Todos na sala se viraram, e Clara sentiu seu coração afundar. "O que foi isso?" alguém gritou no fundo. As portas começaram a se abrir e a entrada foi invadida por policiais com armas em punho. "Todos fiquem no chão." Uma voz autoritária ecoava, e o medo tomou conta do ambiente. Clara sentiu que sua vida estava prestes a ir por água abaixo.
As revelações começaram a misturar-se com a loucura do momento. A polícia? Por que eles estavam ali? Miguel, o que você sabe disso? Clara gritou com esperança de obter respostas. Mas Miguel apenas balançou a cabeça, sua expressão se contorcendo pela preocupação. Alexandre estava na esquina. A palidez do seu rosto falava mais do que 1000 palavras. Ser, esse homem organizou tudo isso. A vida que você tem não está segura, Clara. Ele está sendo caçado. Miguel gritou em um tom de desespero crescente. O que mais ela não sabia? O que mais poderiam revelar sobre Alexandre? A pressão estava intensa. E o que seria dela agora? A verdade, o segredo, a vida que crescia dentro de si. Tudo desmoronava como um castelo de cartas, enquanto as luzes vermelhas piscaram do lado de fora, refletindo os medos que se tornaram reais. Clara percebeu que, em um instante, tudo tinha mudado. Não só sua vida estava prestes a ser destruída, mas a de todos ao seu redor também. E assim, a atmosfera pesada foi preenchida por um foguetório de luzes e sons caóticos, deixando Clara no centro de um turbilhão emocional sem sequer saber o que fazer. O futuro era uma incógnita, e com isso, um mistério à espera de ser desvendado. O som ensurdecedor da porta se abrindo ecoava como um sinal de que tudo estava prestes a mudar. A tensão na sala pulava de um nível insuportável para outro, enquanto a polícia invadia o espaço, armas em punho. Clara olhou para Alexandre, cujo rosto estava agora refletindo uma mistura de desespero e raiva. Era como se o mundo deles tivesse desmoronando em câmera lenta. Fiquem onde estão! A voz do policial ressoou, firme e autoritária. Claustrofóbica, a sala começou a se encolher em volta de Clara. O coração dela disparava. O que está acontecendo? Pensou, tentando responder à confusão que a envolvia. Olhares de choque se espalhavam. Murmúrios se tornavam gritos abafados, como se a tensão estivesse prestes a explodir. Miguel, o pai de Alexandre, estava agora entre eles, seu rosto pálido e preocupado. Clara, você não pode confiar nele. Ele está envolvido em questões que você nem imagina. Sua voz era urgentemente tensa, quase descontrolada. Para Clara, cada palavra que saía dos lábios de Miguel parecia uma lâmina afiada, cortando mais ainda ao seu redor. Enquanto isso, a atenção começou a se voltar para Alexandre. Pronto para explodir, ele enfrentava a equipe policial. Eu não fiz nada! Vocês estão errados! Ele parecia estar tentando se afirmar, mas a incerteza em sua voz entregava mais do que suas palavras. Enquanto Clara observava, sua confiança em Alexandre começava a ruir. Eu não posso deixar você fazer isso, ele gritou, mas seu tom estava cheio de hesitação. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz ofuscante surgiu na porta, tomando a atenção de todos. Clara virou a cabeça, os olhos arregalados, e pôde ver mais uma figura empurrando a porta com força, como uma tempestade. Era Lucas. Clara. Lucas gritou, sua voz cortante entre os murmúrios da multidão. Ele tinha um olhar determinado, mas seu corpo tremer, fazendo Clara duvidar de que estava apenas ali para salvar a situação. Você precisa saber a verdade agora, antes que seja tarde demais. O tom da sua voz carregava um peso que ninguém parecia entender. Clara olhou entre Lucas e Alexandre, um nó na garganta crescendo com cada novo grito, cada nova revelação. A verdade sobre o quê? O que você está fazendo aqui? A voz dela sai trêmula, quase uma súplica. Sobre quem você realmente é, Alexandre. Você...
Lucas foi abruptamente interrompido quando um oficial avançou, tentando controlar a situação. Mas Clara sentiu que o ar estava se tornando mais pesado e o chão sob seus pés se tornava incerto. Explicai suas ações. Alexandre, o policial exigiu, enquanto Clara olhava em volta, percebendo que cada sorriso no rosto da multidão tinha se transformado em uma expressão de medo e horror. Ela estava no centro de um furacão, e tudo o que ela sabia estava prestes a ruir. De repente, Lucas lançou uma bomba de revelação. Alexandre não é apenas um milionário. Ele é filho de um dos mais notórios chefes da máfia. O silêncio na sala era ensurdecedor. Clara ficou paralisada enquanto as palavras de Lucas penetravam como uma espada afiada. O choque a envolveu e seu coração disparou, como se quisesse escapar do corpo. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, procurando respostas no familiar olhar de Alexandre. Mas ele estava tão perdido quanto ela. Diga que é mentira! Diga que ele não sabe do que ele está falando! O olhar de Alexandre vacilou, e ele não conseguiu responder. Clara percebeu que tudo era mais complicado do que ela imaginava, que cada pedaço de sua vida estava entrelaçado numa teia de mentiras. E enquanto a tensão pairava, a certeza da traição de Alexandre ecoava em sua mente. Mas havia mais. Clara olhou para seu ventre, sentindo um frêmito, enquanto a realidade caía sobre ela como um manto pesado. O que significa isso para a vida que crescia dentro dela? Ela não tinha certeza. A sala estava empolvorosa, mas Clara sentia como se o tempo estivesse congelado. A verdade estava se revelando, de uma forma brutal, desnudando não apenas Alexandre, mas um mundo que ela nem sabia que existia. O que mais ela não sabia? E mais importante, ainda havia a dúvida sobre quem seria o verdadeiro pai do seu filho. Ela olhou de novo para Lucas e então para Alexandre, com a mente girando como um carrossel fora de controle. O que viria a seguir? As ondas da tragédia se moviam cada vez mais perto, e Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Clara estava paralisada. O silêncio se estendia, pesado, enquanto as palavras de Lucas ecoavam em sua mente. O que mais ela poderia estar escondendo? O olhar ansioso da multidão a envolvia como uma rede. E as expectativas pareciam gritar por respostas. Mas antes que pudesse se recompor, a atmosfera tensa se rompeu com um estrondo abrupto. A porta principal do salão se abriu com força, como se uma tempestade estivesse prestes a entrar, e todos os olhos se voltaram para a entrada. O homem que apareceu parecia um monstro das sombras, vestindo um terno escuro e com uma expressão de desprezo. Era Walter, o tio de Alexandre. Clara só o conhecia de longe, mas a presença dele trazia novos ventos de perigo. Seu maldito filho, ele gritou, seu olhar fulminante cravado em Alexandre. O que você está fazendo aqui? Você acha que pode escapar? A tensão no ar explodiu. Alexandre, desorientado e confuso, encarou Walter. Mas não tinha palavras. Foi quando Clara percebeu. Havia algo mais, muito mais. Uma história que ainda não conhecia. O rosto de Walter estava vermelho de raiva, mas havia um pingo de medo, como se ele também estivesse em jogo nessa história. Walter, por favor, não é o que você pensa. Alexandre implorou, sua voz misto de desespero, mas as palavras estavam perdidas. Clara tentava entender a profundidade da situação, mas tudo estava confuso. O que está acontecendo? Sussurrou, desesperada por respostas. Walter não tirava os olhos de Alexandre. Você não pode ser tão ingênuo. Você não sabe o que ele fez. Ele se envolveu em algo que vai levar todos nós para a ruína.
Essa gravidez é só o começo. Os murmúrios da multidão reverberaram como um tambor. O que você está dizendo? Clara gritou, a adrenalina correndo por suas veias. Ela sentia seu estômago se revirar com a possibilidade do que estava por vir. O que mais poderia ser revelado? Walter avançou, a raiva pulsando em cada palavra. Você é só uma peça nesse tabuleiro, Clara. Essa ligação com Alexandre, tudo foi planejado. Eu sabia que ele se aproximaria de você para encobrir seus pecados. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em Clara, e então a bomba caiu. A verdade é que você não é a única envolvida. Você é a filha da mulher que ele traiu. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, cravando os olhos em Alexandre, buscando a negação. Um silêncio mortal pairou sobre a sala. Ela estava paralisada, as palavras de Walter ecoando na sua mente como um eco distante. Eu não sabia. Não sabia, Alexandre murmurou. Mas a negação estava fraca. Eu não queria que você... Clara, escuta! Sua voz ficou trêmula, mas o olhar nos olhos de Clara mostrava que algo estava quebrado. E quando Clara olhou para Lucas, ele estava tão chocado quanto ela. Sem mais palavras, tudo começou a fluir. As vozes da multidão, os ferros dos policiais, o som ensurdecedor da verdade se desenrolando. As luzes piscavam e Clara percebeu que tudo o que ela acreditava tinha se transformado em ruínas. Meu Deus, o que é isso? O pânico começou a crescer. Um caos tomava conta. Você precisa fugir. Agora! Walter exclamou. Ele veio aqui para se proteger de você, Clara. Você é um alvo. E ele está se afundando em crimes, que já não pode esconder mais. O clima de perigo se intensificou e a urgência se tornava palpável. Clara teve a sensação de que seu mundo havia girado do avesso. Ela olhou para Alexandre, sentindo a traição perfurar seu coração, e então para Lucas. Havia lágrimas em seus olhos. Clara não sabia mais em quem confiar, mas de repente uma ideia cruzou sua mente. E se Walter estivesse manipulando tudo aquilo? E se houvesse mais na história do que aparentava? Antes que pudesse digerir a situação, um estrondo vindo do lado de fora interrompeu o pensamento. A porta lateral se abriu e uma série de pessoas encapuzadas invadiu o salão, trazendo um ar mais ameaçador para a atmosfera. Clara sentiu seu coração parar. Eram os comparsas de Walter, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Eles vieram para buscar você, Alexandre, Walter gritou. E o destino do trio, agora entrelaçado em tramas loucas de traição, amor e poder, estava prestes a ser decidido, em meio a um turbilhão de caos. O que realmente aconteceria a seguir? Clara mal podia compreender, mas sabia que tudo isso mudaria suas vidas para sempre. O futuro era sombrio, e a única certeza que tinha era que aquele castelo de cartas estava prestes a desmoronar de vez. Clara estava paralisada. O ar estava pesado, e as revelações giravam ao redor dela como uma tempestade prestes a desabar. As vozes dos convidados ecoavam em seu peito. Cada sussurro parecia uma facada. Walter, com seu olhar ameaçador, havia sacado a arma secreta que poderia mudar tudo. E então a tensão explodiu quando, do nada, um tiro ecoou pela sala. "Caia no chão!" Um policial gritou, enquanto a palavra tiro se espalhava como fogo. Clara congelou. O ritmo acelerado de seu coração parecia competir com as sirenes que agora preenchiam o ambiente. As pessoas gritavam. Algumas se jogaram no chão.
outras buscavam por cobertura. E no meio do caos, Clara sentiu a mão de alguém agarrar seu pulso. Era Lucas. Ele a puxou com força, instintivamente, levando-a para longe da cena. Vamos, Clara! Precisamos sair daqui! Mas seu olhar estava fixo em Alexandre, que parecia completamente desolado, a realidade desmoronando ao seu redor. O que estava acontecendo? Ele estava em perigo. Mas havia algo mais. Uma sombra de dúvida começava a rastejar pela mente dela. Não, ele precisa de ajuda! Clara gritou, vendo Alexandre perdendo a postura, assombrado. Foi quando, em meio ao alvoroço, uma figura conhecida, mas inesperada, surgiu na porta. Era a Sofia, a melhor amiga de Clara. Clara, o que está acontecendo? Ela estava sem fôlego, os olhos arregalados de medo. Um tiro! Precisamos ajudar! Clara respondeu, mas enquanto olhava de novo para Alexandre, seu coração começou a pesar. Ela se lembrou das palavras de Walter sobre a corrupção e a traição. E, de repente, algo dentro dela estourou. Uma verdade que estava escondida sob uma camada de amor e confiança. Clara, por favor, Lucas disse, puxando-a mais uma vez. Ele não estava apenas falando com ela. Ele estava implorando. Ela viu mais policiais entrando e conheceram Alexandre como um criminoso. Uma parte dela queria correr para ele, mas outra parte, mais profunda, questionava tudo. Sofia olhou para Clara e os olhos dela pareciam buscar respostas. Estamos todos presos aqui. Precisamos fazer algo. Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. E se tudo isso fosse uma armadilha? E se ele tivesse preparado tudo isso? E se... E a palavra "se" crescia como um monstro, tomando conta de suas certezas. Então, o inesperado, mais gritos, e no meio da confusão, um segundo tiro disparou. Desta vez, Clara viu de onde vinha. Era Walter. Ele próprio estava armado. A expressão no rosto dele era uma mistura de crueldade e desespero. Ninguém sairá daqui até que eu tenha o que quero. Sua voz ressoou e o mundo parou. Uma nova onda de pânico tomou conta da sala. Clara lembrou-se das palavras de Walter e da conexão dele com Alexandre. O que realmente havia entre eles? O que mais estava escondido? Em um movimento rápido, ela se virou para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. Você tem que confiar em mim, Lucas gritou, enquanto o caos se espalhava. Era um apelo desesperado, mas Clara sentiu seu mundo desabar ao perceber que as verdades estavam interligadas de maneiras que ela nunca imaginou. E então, como se tudo estivesse se mexendo em câmera lenta, Clara tomou uma decisão que mudaria seu destino para sempre. Eu quero saber a verdade, exclamou, tomando coragem. Ela se virou para Walter. Diga-me o que você fez. Por que tudo isso está acontecendo? O silêncio caiu apenas por um segundo, mas foi o suficiente para que todos olhassem, a expectativa carregada nas palavras. Você quer a verdade? A verdade é que Alexandre nunca foi o único manipulador dessa história. Walter riu, mas não era um riso bom. A verdadeira razão pela qual você está aqui, neste momento, é bem diferente do que você pensa. Tem algo em você que eles não esperavam. Algo que virá à tona e mudará tudo. Corações acelerados e olhos arregalados. Clara sentiu seu corpo tremer, a adrenalina correndo. O que ele queria dizer? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o chão sob ela se soltou. O impacto de suas palavras era como um soco.
A revelação ainda por vir transformando tudo em sua mente. E no fundo, uma pergunta ecoava continuamente. O que mais ela não sabia sobre si mesma? Clara estava paralisada. O ar estava pesado e as revelações giravam ao redor dela como uma tempestade prestes a desabar. A verdade é que você não é a única envolvida. Você é a filha da mulher que ele traiu. As palavras de Walter ecoaram em sua mente como um trovão, e ela sentiu seu coração disparar. Ela olhou fixamente para Alexandre, esperando qualquer sinal de negação, mas ele estava pálido, a expressão confusa. Clara, ele tentava falar, mas a verdade parecia estar sufocando-o. O mundo ao redor dele se tornava um borrão. A verdade estava diante dela, e a dor da revelação a consumia mais. Rapidamente do que esperava, Walter avançou um passo, os olhos brilhando com raiva. Você está no meio de um jogo, garota. Todos você e Alexandre usaram isso como uma fachada. O que está prestes a ser revelado é muito maior do que você imagina. O tom dele era carregado, como se estivesse prestes a desvelar um segredo que poderia destruir tudo. Clara sentiu que a sala girava. Seu estômago se revirava à ideia de pertencer a um jogo de poder que nunca soubera. O que você está dizendo? Por que você faz isso? Sua voz saiu trêmula, mas a urgência estava crescendo dentro dela. De repente, um estrondo veio de fora, e as luzes piscaram, mas ninguém se atreveu a desviar o olhar do conflito que estava prestes a explodir. Alexandre, você precisa se explicar. Clara gritou, a angústia se misturando com a raiva. O silêncio se espalhou como pólvora. Agora todos estavam prestando atenção. Nesse momento, Lucas gritou do fundo da sala. Todo mundo precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. O medo pairava no ar. Lucas, não, você não sabe do que está falando. Alexandre se virou com um tom de desespero, mas o olhar de Lucas era resoluto. E no auge daquela tensão, outro som abafado ecoou. Os policiais estão chegando, alguém gritou, e o clima de pânico aumentou ainda mais. Foi quando uma mulher apareceu, usando o uniforme que Clara reconheceu, e seu coração quase parou. Melina, o que você está fazendo aqui? A melhor amiga de Clara, Melina, vinha em direção ao tumulto. Ela parecia tensa, mas ao mesmo tempo confiante. Clara, você precisa saber, tudo isso é uma armadura. O olhar dela estava fixo em Walter. E quem você realmente é pode ser muito mais perigoso do que Alexandre. A revelação pairou no ar pesadamente, e a tensão aumentou. Melina, não! Clara tentou protestar, mas Melina estava decidida. Com um grito que cortou o ar, Melina continuou. Você sempre foi a chave, Clara. O que Walter não está contando é que sua verdadeira mãe, a mulher que ele traiu, sempre esteve no centro de uma batalha de poder. E você, Clara, não. É apenas a filha dela. Você sempre teve o poder de decidir o destino de que acontece aqui. Clara sentiu como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. O que você está dizendo? Ela mal conseguia respirar. As palavras de Melina afetando seu ser. Walter interrompeu. Cale-se, Melina. Você está colocando tudo em risco. Ninguém deve saber. A raiva em seus olhos era palpável, e Clara percebeu que o homem à sua frente era muito mais sinistro do que pensava. Um novo tiro ecoou, e o caos tomou conta novamente. Um homem apareceu, incrivelmente seguro com uma arma na mão. As luzes da sala piscavam, sombras dançavam nas paredes, enquanto as pessoas gritavam. Walter virou-se, e sua expressão travou. Você está aqui? Não pode ser. A tensão era palpável. Uma onda de choque percorreu a sala. O que você está fazendo aqui, Miguel?
Miguel, o tio de Alexandre, que até então permanecia em silêncio, ergueu a arma e, ao fazer isso, o ar se transformou em vácuo. Eu vou expor tudo. É para isso que eu estou aqui. Clara mal podia acreditar no que estava acontecendo. A verdade, as mentiras, as traições, tudo estava se desdobrando diante dela. E cada segundo parecia mais frágil e cheio de incerteza do que o anterior. Eu não sei em quem confiar, ela gritou, a dor latente em sua voz. E por um momento, tudo ficou em silêncio, enquanto os olhares se encontravam, as verdades não ditas e os segredos pulsando. O futuro se tornava um abismo, e em meio a toda aquela tensão, o que mais estava por trás da cortina de mentiras? Clara não sabia, mas sentia que a tempestade apenas começava. Clara estava paralisada, o ar estava pesado, e as revelações giravam ao redor dela como uma tempestade prestes a desabar. A verdade é que você não é a única envolvida. Você é a filha da mulher que ele traiu. As palavras de Walter ecoavam em sua mente como um trovão, e a dor se acumulava em seu peito. Ela olhou para Alexandre, esperando qualquer sinal de negação, mas ele estava pálido, a expressão confusa. Clara, eu, pentava. Falar, a verdade o sufocando. O mundo ao redor dele se transformava em um borrão. A certeza de que todo seu amor havia sido construído sobre mentiras se entranhava em seu ser. Walter avançou um passo, seu olhar brilhando com raiva. Você está em um jogo, garota. Tudo isso é uma fachada. O que está prestes a ser revelado é muito maior do que você imagina. O tom dele era carregado, preciso como um golpe mortal. O que mais poderia haver? Clara sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? Por que você faz isso? Sua voz saiu trêmula, mas a determinação começava a se formar. Então, um estrondo vindo de fora interrompeu o momento. As luzes da sala piscavam. Sombras dançavam nas paredes enquanto todos se viravam. E nesse instante de caos, um homem apareceu. Era Miguel, o tio de Alexandre. Ele estava com uma expressão decidida, mas havia algo mais. Ele estava ofegante e seu olhar estava fixo em Walter. Você não vai escapar! Miguel gritou, sua voz retumbando pelo salão. Walter ficou pálido, a raiva substituída por um medo real. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz trêmula. Enquanto seus olhos se movimentavam nervosamente, Miguel não hesitou. Eu vim para acabar com isso. Ele apontou o dedo para Alexandre. Tudo o que você tem, toda essa vida, foi construída em cima de mentiras. Pare com isso, Miguel, Alexandre gritou, mas já era tarde. A tensão estava no auge. Então, o inesperado. Miguel, em um impulso, puxou uma foto do bolso e a ergueu. Olhe, essa é a verdadeira razão pela qual você deve se proteger, Clara. A imagem tornava-se mais clara. Clara se aproximou, os olhos fixos na foto. Era uma mulher, bonita, com um olhar sereno, mas marcado pela tristeza. Então, o impacto. Clara teve um reconhecimento instantâneo. Essa é minha mãe. O choque e a dor a abalaram. Exatamente, Miguel exclamou, seu tom se intensificando. Ela não morreu, Clara. Ela foi sequestrada por ele. A revelação cortou a sala como um raio. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Clara sentiu seu coração disparar, a mente girando. O quê? Mas ela não sabia. Você está falando sério? O medo e a confusão a envolviam como um manto pesado. E enquanto o mundo começava a se reconstruir na sua mente, Walter pulou para a frente, a raiva voltando à tona. Mentira! Você não sabe do que está falando, Miguel. Ele parecia prestes a atacar, mas uma sirene distante fez todos congelarem. Chegaram mais policiais, alguém gritou.
Uma nova onda de pânico tomou conta da sala. As luzes vermelhas piscavam do lado de fora, refletindo os medos que se tornavam reais. Clara olhou para Lucas, que também parecia chocado. Clara, precisamos sair daqui, Lucas implorou, pegando sua mão e puxando-a para trás. No entanto, Clara não se movia. Ela precisava de respostas. Walter, o que você fez com minha mãe? As palavras saíram como um grito, cheio de dor, clara como a luz do dia. A verdade estava ali, pulsando, e Clara queria mais. Como essa história a afetaria? O que mais estava escondido? Walter, agora cercado pela tensão crescente, percebeu que suas defesas estavam ruindo. E se eu disser que a sua infância inteira foi uma mentira, que você é uma peça em um tabuleiro obscuro? O olhar dele estava implacável. E, no meio da confusão, a sala se transformou em um campo de batalha emocional. Miguel e Walter estavam prestes a entrar em uma luta épica, e Clara estava no centro de tudo. Mas enquanto cada segundo se desenrolava, uma ideia surgiu. Uma possibilidade que poderia mudar tudo. O que acontecerá quando a verdade finalmente se desvendar? O futuro agora estava incerto. Clara percebeu que esse jogo estava apenas começando. A tempestade se aproximava, e apenas uma coisa era clara. Tudo o que ela acreditava teria que ser reexaminado. A verdadeira natureza das pessoas ao seu redor estava prestes a ser revelada, e com isso, seu destino também. O que mais estava escondido naquela noite fatídica? Clara estava paralisada. Chocados, os olhares se moviam entre ela, Alexandre e Walter. A tensão tinha atingido um nível estrondoso, e todos podiam sentir o peso da verdade nas palavras que tinham sido lançadas ao ar. Eu sou filha da mulher. Você traiu? A pergunta escapuliu de seus lábios, um sussurro tingido com incredulidade e dor. É a única verdade, Clara. Walter respondeu com uma raiva abafada, como se a revelação que ele acabara de fazer não fosse suficiente. E você precisa entender que isso não é só sobre você, mas sobre todo um jogo de poder que está em curso. Você estava prestes a ser uma peça-chave, mas agora tudo pode desmoronar. Os olhos de Alexandre estavam fixos em Clara. E na fração de segundo que se seguiu, Clara viu o homem que tanto amava se despedaçar diante dela. Ele não sabia que ela estava prestes a descobrir a verdade. O choque em seu rosto era palpável, e o tempo parecia desacelerar. Corações acelerados, a sala girava, camadas de mentiras desmoronando como um castelo de cartas. Um novo silêncio se instalou, e logo a sirene da polícia se aproximava cada vez mais, criando uma sinfonia de urgência. Clara, você precisa sair, Lucas insistiu, puxando-a para mais perto. Ainda há tempo. Se o que Walter disse for verdade, você vai ficar presa no meio disso tudo. Sua voz estava carregada de temor, e Clara sentiu que cada segundo estava se esgotando como água entre os dedos. Walter riu, uma risada sinistra que ecoou pela sala. Acham que só porque está a polícia do lado de fora, vocês estão seguros? Não sabem que isso é apenas o começo? Apenas uma jogada no grande tabuleiro. Clara sentiu uma onda de desespero. O que você quer de mim? Gritou, a urgência pulsando em suas veias. E que resposta mais poderia esperar? Walter apenas sorriu, uma expressão que misturava prazer com desdém. O que eu quero é que você se una a mim, mude o jogo e faça parte do nosso mundo. Mas você precisa entender as consequências. Nesse momento, Miguel, que havia permanecido em silêncio, como um espectador do espetáculo trágico, avançou como um trovão.
Clara, não escute esse homem. Ele só quer manipular você. Os policiais começaram a entrar, suas vozes se sobrepondo ao caos. Fiquem calmos, declarem-se. Estamos aqui para proteger. A multidão estava em alvoroço. Gritos misturavam-se com as instruções. Clara, em meio ao turbilhão, percebeu que a única escolha que tinha que fazer era a sua própria. Olhando para Alexandre, Lucas e Walter, ela sentia uma decisão profunda crescendo dentro de si. Não vou ser uma marionete em jogos de poder. Não importa quem eu sou ou de quem sou filha. E com essas palavras, Clara deu um passo à frente, decidida. Eu sou Clara, e esse é o meu destino. Os policiais, agora se aproximando, pararam. Walter olhou incrédulo. Alexandre, por sua vez, parecia aflito, como se estivesse prestes a se inserir numa batalha pela vida que eles tinham juntos. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o som de gritos se intensificou e tiros dispararam no ar. Estampido que reverberou e fez todos se jogarem ao chão. Fiquem todos no chão, gritou um policial. Mas Clara já havia tomado sua decisão. A verdade começou a emergir e ela sabia que não era mais a mesma. A vida que carregava dentro de si pulsava com força, como se também quisesse sair a qualquer custo. Enquanto o caos tornava-se ensurdecedor e o confronto entre Miguel, Walter e a polícia se estabelecia, Clara se virou e abandonou o salão. Tinha que fazer isso sozinha. No fundo, sabia que cada um dos personagens estavam presos em suas próprias narrativas, e a única maneira de mudar sua própria história era seguir adiante. O que Clara iria encontrar do lado de fora? A verdadeira liberdade ou um novo conjunto de desafios. A vida parecia um mistério a ser desvendado. E agora, meus amigos, este é o momento definitivo para você fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, pois as próximas histórias incríveis estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Eu quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Venha fazer parte dessa comunidade.